Olá, eu me chamo Fernanda Posse, eu sou chefe pastaia, especialista em massa. Fui para esse caminho de massa fresca um pouco por uma coisa do destino mesmo, acho que um pouco da minha descendência italiana, mas quando eu larguei a minha carreira na advocacia para vir para a gastronomia, o que me brilhou os olhos foi esse universo da pasta fresca. Me tornei especialista depois de uma passagem na Cordon Bleu, onde eu tive um pouquinho da experiência da culinária francesa. Tive uma passagem no MasterChef, onde eu ganhei o troféu ali. Coroou essa mudança, essa transição da minha carreira. Mas como eu falei, foi na pasta fresca que eu encontrei assim, o meu, digamos, propósito de vida, né? Então, hoje eu ensino, dou treinamento, capacito cozinheiros aí pelo Brasil e tenho essa grande missão de vida que é ensinar as pessoas a fazerem uma boa massa fresca, ensinando técnicas e ingredientes, dois pilares da culinária italiana. Eu estou aqui a convite da Motasa para apresentar a linha artesã, mais especificamente a farinha M35, que é uma sêmola de grano duro, e para contar um pouquinho para vocês o que é a sêmola, quais as características dessa farinha que a diferenciam da farinha de trigo que você já conhece, e eu vou ensinar como fazer uma receita que eu adoro, que é um cavatelli, uma massa curtinha, feita só com sêmola e água do sul da Itália, na região da Puglia. E para deixar esse cavatelli ainda mais gostoso, vou ensinar um molho que chama ragù bianco de linguiça com raspas de limão siciliano e ervas. Um prato de restaurante que você vai conseguir fazer aí na sua casa. Para fazer essa receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 200 gramas da nossa sêmola de grano duro, obviamente, né? O cavatelli é feito dele, é a estrela do nosso prato hoje. 100 gramas de água, isso só para massa. Pode confiar que vai ficar muito bom. Sêmola e água é o que você vai precisar para fazer sua massa. A gente vai precisar de 200 gramas de linguiça. Aqui eu tirei a pele da linguiça e esfarelei ela, tá? Linguiça toscana, você também pode fazer com outro tipo de linguiça calabresa, mas se puder fazer com uma linguiça tipo toscana é melhor. Tira a pele e esfarela. A gente vai usar meia cebola cortadinha em cubos e um dente de alho bem picadinho, 50 ml de vinho branco seco, vinho de boa qualidade que você tomaria, salsinha para finalizar o prato, raspas de limão siciliano, azeite, pimenta do reino e sal, ambos aqui a gosto, e creme de leite fresco. Dá para fazer com creme de caixinha, mas se você tiver disponibilidade com creme de leite fresco, ele vai dar uma textura muito mais interessante para o seu molho e não tem risco de talhar. Essa receita ela é ideal para 2 a 3 pessoas. Toda vez que a gente vai fazer massa, a gente calcula da seguinte forma: 100 gramas de farinha para cada pessoa é o número ideal. Então a gente está hoje com 200 gramas de sêmola, que é o perfeito para 2 pessoas. Para fazer essa receita, a gente vai começar pela nossa massa, que é o processo mais demorado. Toda vez na cozinha que a gente for fazer um prato, a gente tem que sempre colocar isso na cabeça. Começar pelo processo mais demorado para que as coisas aconteçam de forma mais eficiente. Então a gente vai começar com a massa fresca, mas a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, qual é a diferença de usar a sêmola de grano duro e a farinha de trigo convencional? Bom, a primeira coisa é que a farinha de trigo que a gente conhece, aquela branquinha que a gente usa para fazer bolo, pão, pizza, enfim, a tradicional, ela vem de um tipo de trigo que é diferente do trigo que vem a sêmola de grano duro, tá? Enquanto uma é de um trigo mais mole, mais têmero, a sêmola de grano duro ela vem do próprio trigo durum, que como o nome diz, é um trigo mais resistente, mais duro, mais amarelinho. E essas características do tipo de trigo de onde ele vem, vai passar para a farinha. O que vai me fazer optar por usar a sêmola de grano duro ao invés da farinha de trigo é a característica que eu estou buscando na minha massa. Se eu quero uma massa mais delicada, eu vou para a farinha de trigo. Se eu quero massas com uma mordida mais consistente, presente, eu busco a sêmola de grano duro. Aqui no cavatelli, até por uma questão de tradição, o cavatelli é feito só com sêmola de grano duro, lá no sul da Itália, na região da Puglia. Então a gente começa fazendo a massa, muita gente tem assim um preconceito, né? Uma resistência em fazer massa porque acha que fazer massa é trabalhoso. Mas eu garanto para vocês que a hora que você começar a fazer sua própria massa fresca, dominando um pouquinho do processo, perdendo esse medo, esse receio, se apropriando, né, do grande privilégio, da qualidade que é você comer uma própria massa fresca feita por você, essa sua visão vai mudar. Então a gente vai começar aqui misturando a farinha de sêmola com água, tá? Nessa receita a gente não usa ovo.
A sêmola permite com que a gente trabalhe assim só com a água, o que é legal porque fica uma massa também vegana, né? Que para quem ou intolerantes a ovo e tudo mais. Normalmente a gente usa uma proporção de 50% do líquido em relação ao peso da farinha, por isso que aqui eu usei 200 gramas de sêmola e 100 gramas de água. E aí, se a sua região for muito seca, muito quente, provavelmente você vai ter que corrigir um pouquinho colocando mais água e, ao contrário, também, se for muito úmido, tirando um pouquinho da água. Aqui a gente só começa o processo de misturar e sovar a massa. Esse pouquinho de farinha que está mais sequinha, eu vou deixando de lado e vou adicionando aos poucos, se eu precisar, tá? E aí o processo de sovar a massa é o seguinte: eu puxo com a ponta do dedo até o meio e empurro com a palma. Eu vou repetindo esse processo num movimento contínuo e viro quando eu chego no final. Puxo e empurro. Puxo e empurro. Fiz isso umas 3 vezes, viro e vou repetindo esse movimento. Quando a gente mistura a água com a farinha, a gente faz com que aconteça uma ligação entre proteínas que estão presentes na farinha, papo técnico, que é a glutenina e a gliadina, são proteínas pequenininhas que estão na farinha, que quando a gente mistura a água, por uma ligação de ponte de hidrogênio, ele forma uma proteína grandona que é chamada de glúten. Então, por isso que quando a gente vai fazer massa, a gente precisa usar algum ingrediente que contenha água, senão o glúten não se forma e a gente não consegue dar elasticidade para a massa. Por isso que é tão difícil produzir e fazer uma massa de qualidade sem glúten. Isso também serve para pães, para pizzas, enfim. E eu estou especialmente muito feliz de estar trabalhando e conhecendo o trabalho da Motasa, que faz há 70 anos um trabalho muito diferenciado com produções de farinhas de várias linhas. E agora eles estão cada vez mais trazendo para a gente opções de farinhas para massa fresca, o que eu fico muito feliz. Estou sabendo já, spoiler, que vem novidade por aí. Quem me conhece sabe que ingrediente manda na minha cozinha. Eu acho que quando a gente fala de excelência na gastronomia, o ingrediente ele é uma das partes do binômio de excelência, assim. Então, técnica mais ingrediente é o que diferencia uma coisa ruim de uma coisa boa. Então, é um grande privilégio mesmo estar conhecendo e apresentando para vocês os produtos, as linhas da Motasa. Quando a gente está sovando massa, aqui o que a gente está fazendo é organizando essa rede de glúten para deixar a massa mais lisinha. E a gente vai sovar a massa até não perceber mais farinha sobrando na superfície e conseguir perceber que o glúten já foi ativado, que é um teste simples que eu faço, que eu empurro e percebo que a massa está voltando. Aqui eu já vejo que ela já está criando uma elasticidade, mas quanto mais eu trabalhar essa massa, melhor vai ser o resultado. Às vezes fala assim, mas não voltou tudo, não tem problema, o importante é a gente perceber que a massa está voltando. Isso significa que o nosso glúten já foi ativado aqui. E tão importante quanto ativar o glúten é deixar ele descansar, relaxar. E aí a gente vai colocar um filme plástico nessa massa. Agora a gente vai deixar essa massa descansar por 30 minutinhos para dar uma relaxada nesse glúten e sempre protegendo com filme plástico para a superfície não ressecar e a massa ainda continuar hidratando aqui. Não precisa levar para a geladeira, porque a gente já vai fazer ele daqui 30 minutinhos. Pode deixar em cima da sua bancada e enquanto a nossa massa está descansando, a gente vai aproveitar esse tempo para preparar o nosso molho. A gente vai começar colocando um pouquinho de gordura, que eu gosto de usar azeite, mas pode ser óleo também, manteiga, o que você gosta de usar como gordura. Sempre deixar um pouquinho essa gordura aquecer, nunca colocar a proteína, o que a gente vai cozinhar aqui na temperatura baixa. Deixa aquecer bem e aí a gente vai entrar com a linguiça. Lembra que a linguiça eu tirei a pele, esfarelei ela mesmo com a mão e é ela que a gente vai usar aqui. Gosto muito desse molho porque ele é fácil de fazer, não são tantos ingredientes assim e sempre agrada o paladar de todo mundo, desde crianças, adultos, é uma receita super coringa. Então a gente vai começar fritando essa linguiça. A linguiça já está no ponto que eu quero, que ela já está levemente dourada, né? Já está bem cozida assim, Deus me livre linguiça crua. Eu vou tirar um pouquinho esse excesso de gordura que esse tipo de linguiça gerou aqui, eu não quero tanta gordura, então eu vou tirar um pouquinho desse excesso. E agora a gente vai entrar com a cebola e o alho. Tá. Pode entrar tudo junto.
Eu sei que tem muita discussão o que vem primeiro, cebola, alho. Eu particularmente sempre coloco a cebola primeiro, o alho depois. Mas essa refogada que eu vou dar aqui vai ser muito rápida, só até a cebola ficar transparente. Então não tem problema colocar tudo junto. Essa questão existe porque a cebola ela demora mais para caramelizar que o alho. Então se você coloca o alho primeiro e depois a cebola, você corre o risco do alho queimar e a cebola ainda não está no ponto que você quer, tá? Por isso que muitas vezes a gente fala para colocar a cebola primeiro do que o alho. E aí já vai subindo aquele cheirinho de linguiça frita, que é bom demais, com alho, cebola. Assim que a cebola e o alho já estão no ponto que eu quero, a gente vai adicionar o vinho branco. Aqui eu estou usando 50 ml de vinho branco. O vinho vai ter a função nessa receita tanto de deglaciar o fundo da panela. Sabe aquele fundinho que a linguiça quando está fritando deixa? E aí você entra com um vegetal, com vinho branco. Todo aquele fundinho de panela vai agregando o sabor e é o que dá um toquinho para esse molho, tá? Além disso, como a gente vai usar o creme de leite fresco, é um molho que ele tem um pouquinho mais de gordura, né? Ele tem esse toque de gordura da linguiça, do creme de leite. Então a gente traz a acidez do vinho para equilibrar o sabor do molho, que fica super interessante. Deixa sempre o vinho evaporar, vai levar aí 1 minutinho mais ou menos, para não ficar resíduo de álcool no seu molho. Podem ver aqui que já não tem mais resíduo do álcool, mas ele já deixou aqui a acidez que eu preciso. Agora a gente vai entrar com o creme de leite fresco ou com o de caixinha. O creme de leite fresco ele tem um teor de gordura maior, ele tem aproximadamente 35% do teor de gordura, enquanto o de caixinha tem 16%, 17%. E isso faz muita diferença no resultado final do molho. Ele fica muito mais aveludado e ele também tem menos chance de talhar do que o creme de leite de caixinha. Por isso que normalmente quando você assiste receitas de pratos que vão creme de leite, o chefe fala creme de leite fresco. Essa hora a gente tem que baixar o fogo um pouquinho para essa redução ela ser mais devagar. Eu vou colocar um pouquinho, 2 pitadas de sal nesse começo e vou deixar para acertar o sal quando o meu molho estiver pronto. Outra dica preciosa, a gente nunca acerta o sal no começo do molho. Porque vamos imaginar que esse molho vai sendo reduzido, a concentração, né, de água dele vai diminuindo. Então se você coloca o sal que você quer aqui, você prova e tá bom de sal, você pode ter certeza que no final o seu molho vai estar salgado. Então coloca um pouquinho de sal e no final você acerta. Entrei com sal, agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Eu gosto sempre da pimenta do reino que é moída na hora. Aqui eu tenho esse ralador de pimenta aqui, moedor de pimenta que é puro charme. Eu coloco a pimenta aqui, moo ela na hora, mas você pode usar a pimenta que o moedor de pimenta, esses que vendem em mercado mesmo. Eu não incluí esse ingrediente no começo, né, da receita, mas se você tiver tomilho e alecrim, como opcional, vale colocar no molho também. Tudo isso vai elevando a complexidade do sabor do nosso molho, tá? Então aqui eu estou usando um pouquinho de tomilho. Se for alecrim também, cuidado que ele é muito forte, então só um pouquinho. E agora a gente vai deixar esse nosso molho reduzir. Assim que ele reduzir, eu vou ralar as zestes, as raspas do limão siciliano, e aí esse cítrico também vai dar um equilíbrio super perfeito para o nosso molho. Esse molho ele chega na consistência que a gente quer muito rapidamente, coisa assim de menos de 10 minutos ele já está na consistência certa. Depois que seu molho já está uns 5 minutos em fogo de médio para baixo, aí a gente vai ralar as zestes do limão siciliano para ir aportando também já o sabor cítrico no ragu. A gente nunca rala muito até essa parte branca, o máximo que a gente rala é até aparecer a parte branca. Se eu continuo ralando a partir daqui, isso traz amargor pro molho, tá? Então rala de todos os lados e pouquinho. Enquanto o nosso molho está finalizando, a gente vai fazer o cavatelli. Nosso cavatelli já descansou por 30 minutinhos e agora a gente vai começar a modelar a massa. Eu adoro ensinar o cavatelli porque ela é uma das poucas massas que a gente consegue fazer sem nenhum equipamento, tá? Então, como vocês viram, a gente mexeu a farinha e a água só misturando com a mão, né? Nenhuma
nenhum acessório. E agora a gente vai modelar, também podendo fazer sem acessório nenhum, mas eu vou apresentar para vocês essa tabuinha, conhecida como tábua de nhoque, para a gente fazer o formato e criar uma ranhura na massa, mas dá pra gente ou improvisar com um ralador, ou dá simplesmente pra gente fazer na tábua e só não vai ter a ranhura. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Aqui o processo é como se a gente estivesse fazendo um nhoque. Então a gente precisa fazer cilindros com a massa. Exatamente assim, a gente vai rolando, fazendo um cilindro, sempre abrindo do centro para as laterais. Aqui a gente busca a espessura aproximada de uma caneta Bic, tá? Não precisa abrir mais do que isso. Faz isso com toda a massa, primeiro abre ela. Aqui eu acabei de enrolar a nossa massa, é como se estivesse fazendo um nhoque mesmo. Eu vou jogar um pouquinho da sêmola entre os cilindros, para evitar que eles colhem. Aí a gente vai cortar mais ou menos entre 1 e 2 centímetros de comprimento, tá? O tamanho que você pode fazer um cavatelli um pouquinho menor, mais delicadinho, ou você pode fazer ele um pouquinho maior, tá? Então a gente tá aqui com os pedacinhos, como se fosse um mini nhoque. Com a ajuda de uma tabuinha, a gente coloca a massa paralelo à borda, na verdade. Com a tabuinha de nhoque, a gente posiciona a massa paralela à borda. E aí eu uso o meu dedão para pressionar e enrolar. E aí eu vou tendo os cavatellis. É uma massa que é super divertida para fazer em família, a criança adora participar desse processo, né? Então é importante quando a gente faz o movimento que a gente consiga criar essa cavidade na massa. Fê, eu não tenho a tabuinha de nhoque, não pretendo adquirir. Você usa um ralador. Mesmo processo, coloca a massa aqui, pressiona com o dedo e enrola. Depois solta a massa. Ele vai ficar com uma ranhura diferente, mas não muda nada, tá? E a gente vai fazendo esse processo. Existe um equipamento super interessante que eu quero apresentar para vocês. Existe um equipamento próprio para fazer cavatelli, que ele é bem interessante, assim, não é super caro, e a gente encontra aí nos sites pela internet, que é um cilindro de cavatelli. E eu vou mostrar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo cavatelli e em algum momento pode querer fazer uma produção um pouquinho maior para toda a família, né? E ele é super prático porque a gente faz os rolinhos, posiciona aqui no meio e ele vai fazer todo o serviço para você, né? Então aqui a gente tem, ele sai em um formato um pouquinho diferente do que a gente faz na mão, né? Ele fica mais delicadinho aqui, mas é super interessante também. Eu coloco um pouco de sêmola aqui para que eles não grudem uns nos outros. E aqui a gente tem os 3 tipos de cavatelli que você pode fazer ou com um ralador, ou com a tábua de nhoque, ou com um cilindro de cavatelli. Agora a gente vai cozinhar o cavatelli. A minha água já está fervendo, é bem importante que a gente só jogue a massa depois que a água já está fervendo bastante, em ebulição mesmo. E aí a gente coloca sal na água. Sal, a quantidade que você prove e sinta aquele gostinho de água do mar bem salgadinho. Então a gente não coloca azeite, óleo na água. Essa história de colocar gordura na água do cozimento da massa para a massa não grudar é um mito. Na verdade, o que faz com que a massa não grude é a proporção de água em relação à massa que a gente vai cozinhar. Então, guarda esse número. Para cada 100 gramas de massa, a gente precisa ter 1 litro de água. Se você conseguir manter essa proporção, a sua massa nunca vai grudar. Essa massa vai cozinhar em aproximadamente 4 minutinhos. O grano duro ele demora um pouquinho mais do que uma massa feita com farinha de trigo. Então, entre 4 e 5 minutinhos. Outra dica legal para saber o ponto da massa, além de provar e sentir a textura, o cavatelli ele sobe, é um sinal de que a massa já está pronta.
Eu não vou escorrer essa água, eu vou usar uma peneira porque eu consigo trazer um pouquinho dessa água do cozimento da massa junto para o macarrão. Vamos lembrar que essa água está cheia de amido da massa, desse cozimento, e esse amido é super bem-vindo para a gente criar um molho ainda mais emulsionado. Agora é só envolver massa e molho. Lembra que eu falei de acertar o sal no final? Essa é a hora que a gente prova para ver se precisa colocar mais sal. Perfeito. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta do reino, porque eu gosto desse molho de sentir um pouquinho da pimenta do reino. Um pouquinho de salsinha. E agora a gente vai empratar. Tudo pronto? Vamos empratar e comer. Finalizamos essa receita deliciosa de cavatelli com ragu bianco de linguiça, raspa de limão siciliano. Um prato delicioso que a gente preparou com a nossa farinha M35, sêmola de grano duro, da linha Artisan, do Moinho Motazza. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, de aprender aí um monte de técnicas que eu passei para vocês e principalmente se encorajam a fazer esse prato que eu garanto um resultado de um prato de restaurante preparado por você na sua casa.